Olá, bom dia! Seja bem-vindo. Nós estamos ao vivo e chegamos pontualmente naquele nosso horário de sempre, 8 horas 31 minutos pelo horário de Brasília. Vamos juntos começar esse dia bem informados, que, aliás, não é qualquer dia não, sextou. A partir de agora, você confere as notícias do Brasil e do mundo deste 4 de agosto. Vamos então conferir o cardápio de notícias do dia. O governo retoma o programa Luz para Todos no Amazonas com um giro pelo norte a partir desta sexta-feira. Depois de Lewandowski, ministra Rosa Weber é a próxima a deixar o STF. Presidência quer mulher para ocupar a vaga. Donald Trump se declara inocente das acusações de que teria conspirado para reverter o resultado das eleições de 2020. E ainda, nascimento de urso panda vermelho no Reino Unido é uma esperança para a espécie. A gente conta tudo isso e muito mais a partir de agora. Em um giro por cidades da região norte do país, o governo tem agenda nesta manhã em Parintins, no Amazonas, para a retomada do programa Luz para Todos e também para a inauguração da Infovia 01 para levar conectividade a cerca de 3 milhões de brasileiros. E também começa hoje em Belém, no Pará, o Diálogos Amazônicos, o evento que antecede a Cúpula da Amazônia, que vai debater a criação de políticas e estratégias para a região. Vamos conferir. O evento Diálogos Amazônicos vai até domingo e deve reunir mais de 10 mil pessoas em diferentes debates que vão embasar a criação de medidas para a região amazônica. Representantes de entidades, movimentos sociais, acadêmicos, centros de pesquisa e agências governamentais do Brasil e de outros países amazônicos vão participar do evento. A proposta é que essas discussões sejam transformadas em relatórios que serão entregues aos chefes de Estado e de governo e representantes dos 15 países participantes da Cúpula da Amazônia, que acontece entre os dias 8 e 9, também na capital paraense. Entre os dias 8 e 9 de agosto, o presidente Lula deve receber quase uma dezena de chefes de Estado ou de governo, principalmente da América do Sul, além de autoridades da Europa, África, Ásia e do Caribe, para a Cúpula da Amazônia. A cúpula é tratada como parte da retomada das políticas públicas para a região amazônica, também com o objetivo do fortalecimento da organização do Tratado de Cooperação da Amazônia e a definição de uma posição em comum pelos países em desenvolvimento que detêm reservas florestais. O novo ministro Cristiano Zanin tomou posse ontem do Supremo Tribunal Federal na vaga que era de Ricardo Lewandowski. E no fim de setembro vai ser a vez da ministra Rosa Weber se aposentar e deixar a presidência da corte. O governo quer uma mulher para ocupar a vaga. Depois de Cristiano Zanin tomar posse no Supremo Tribunal Federal, agora vai ser a vez de Rosa Weber se aposentar e deixar uma vaga aberta na corte. O governo Lula já sinalizou que mudou seu critério para a escolha do substituto da ministra no mês que vem. A ideia é que a vaga seja ocupada por uma mulher. Se a vaga de Rosa Weber não for preenchida por uma mulher, a corte de 11 ministros terá uma única representante do gênero feminino, Carmen Lúcia. Antes de se aposentar, Rosa Weber pretende julgar uma série de temas polêmicos no plenário, mas dificilmente vai ter tempo para analisar tantos processos em tão pouco tempo. Na próxima quarta, começa o debate sobre a criação do juiz de garantias. Até o momento, apenas o relator Luiz Fux votou. Em junho, o julgamento foi suspenso após um pedido de vistas do ministro Dias Toffoli. Além disso, o STF também terá que se debruçar sobre as quase 1.300 ações penais que já foram abertas para julgar os atos de 8 de janeiro. Os casos são relatados por Alexandre de Moraes. No fim de setembro, também deve haver mudança no comando da Procuradoria-Geral da República, com o fim do mandato de Augusto Aras. O atual procurador tem se movimentado para tentar continuar no cargo, mas há resistência em relação ao nome dele. Hoje, um dos nomes mais cotados para assumir o órgão é o do vice-procurador-geral eleitoral, Paulo Gonet. No STF, ele conta com o apoio de Moraes e de Gilmar Mendes. O presidente Lula deu posse ontem ao ministro do Turismo, Celso Sabino. Na cerimônia bastante concorrida, chamou a atenção a ausência do vice-presidente Geraldo Alckmin, que também é ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio.
O cargo dele é apontado como um dos alvos de partidos do centro. A nossa repórter Jaqueline Fonseca acompanhou o evento. Vamos ver. Em uma cerimônia aqui no Palácio do Planalto, na manhã desta quinta-feira, Celso Sabino tomou posse como ministro do Turismo. A solenidade contou com a presença do presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, e líderes partidários. Celso Sabino é deputado federal eleito pelo União Brasil no estado do Pará. Ele assumiu a vaga deixada por Daniela Carneiro após pressão do partido para que ela fosse substituída por um nome que efetivamente representasse a legenda. Há 3 semanas, o presidente da República nomeou Celso Sabino para ocupar a liderança do Ministério do Turismo, mas somente hoje houve a cerimônia de posse. Na solenidade, Celso Sabino apresentou projetos que devem alavancar o desenvolvimento sustentável do setor do turismo, como o programa Conheça o Brasil, que dará descontos a pessoas idosas e trabalhadores de baixa renda para viajar pelo Brasil, e ações de incentivo à produção audiovisual que mostrem os destinos brasileiros. No ano passado, o setor faturou cerca de 730 bilhões de reais em todo o país. Números impressionantes. Mas, para ter uma ideia, o Brasil alcançou a marca histórica de 6,3 milhões de visitantes estrangeiros antes da pandemia do coronavírus em 2019. Estamos ainda muito aquém do que de onde poderíamos chegar. Praticamente o mesmo número de turistas internacionais que estiveram na Torre Eiffel, em um único aparelho em Paris. Nossa vizinha Argentina recebeu mais de 7 milhões, Estados Unidos 50 milhões, China 65 milhões e Espanha 71 milhões de turistas estrangeiros e nós 6,3 milhões. Para 2023, o Conselho Mundial de Viagens e Turismo projeta uma movimentação de cerca de 9,5 trilhões de dólares em todo o mundo. Nós queremos e vamos trabalhar para ampliar nossa participação nesses números. Para isso, estamos construindo um Plano Nacional de Desenvolvimento do Turismo com programas, metas, objetivos, ações e tarefas que serão apresentadas ao presidente da República no mês que vem. E o presidente Lula sancionou a lei que cria um Disque Denúncia para monitorar a violência nas escolas através de ligações gratuitas em todo o país. O texto ainda prevê a formação de programas educacionais em prol de uma cultura de paz. Os detalhes a gente confere agora com a Maria Clara Leite. A iniciativa foi chamada de Sistema Nacional de Acompanhamento e Combate à Violência nas Escolas. Com a criação desse Disque Denúncia, um número telefônico com acesso gratuito de qualquer localidade do país e mais, a lei prevê a criação de uma tecnologia para integrar todas as informações recebidas por telefone, e-mail e outras plataformas digitais. E aí o sistema vai produzir levantamentos e mapeamentos dos colégios considerados mais violentos. Isso para que essas comunidades escolares recebam assessoria e apoio psicológico. Aos canais de denúncia criados com a lei, será possível fazer relatos de casos já ocorridos e também transmitir informações do risco de que algum episódio de violência possa acontecer. A gente lembra aqui que só no primeiro semestre de 2023 foram contabilizados 7 ataques a escolas no país. E na maioria dos casos registrados nos últimos 20 anos, o agressor era um aluno da instituição. O líder da Frente Nacional de Luta, José Rainha, foi ouvido na CPI do MST. Ele foi ameaçado de ser preso ao negar ter relação com uma deputada da comissão para quem pediu votos. José Rainha é líder da Frente Nacional de Luta, um movimento que atua pela reforma agrária e tem sido acusado de promover invasões de terras produtivas. Ele já foi do MST e tem ligação com o presidente Lula desde o início da mobilização dos movimentos sindicais. José Rainha havia tentado no Supremo uma autorização para não comparecer à CPI,
Mas o ministro Luiz Fux negou o pedido e determinou que ele deveria comparecer ao depoimento, mas poderia ficar em silêncio diante de perguntas que pudessem incriminá-lo. Ao longo do dia, José Rainha respondeu questões de diversos parlamentares, mas ficou em silêncio em perguntas que tratavam de processos judiciais. Ele afirmou que nas vezes em que foi preso ou processado, teve auxílio de advogados que agiram em solidariedade e disse que nos acampamentos da Frente Nacional, os participantes fazem doações voluntárias sem qualquer obrigação. Ao ser questionado sobre a ligação que tem com a deputada Sâmia Bonfim, do PSOL, Rainha negou ter relacionamento com a parlamentar, mas depois que o relator, deputado Ricardo Salles, afirmou ter um vídeo do líder sem terra pedindo votos para Bonfim e ameaçar prendê-lo por falso testemunho, Zé Rainha voltou atrás e disse ter uma relação fraterna com a deputada. As relações que eu tenho com os deputados, que estão no campo da defesa da reforma agrária, são fraternas. São essas. Na causa que nós defendemos, da história que eu comecei a dizer aqui, da nossa causa, do trabalho em defesa da reforma agrária, são essas relações. Mas nenhuma. Como outros, eu estou falando da deputada Sâmia, com outros deputados que não estão nem nesse campo, do campo da esquerda. Eu já entendi a sua resposta, mas eu vou repetir a pergunta. O senhor fez ou não fez campanha para Sâmia Bonfim? Pedi voto para Sâmia Bonfim, pedi voto para os deputados e tenho prazer. A CPI do MST investiga as invasões realizadas pelo Movimento Sem Terra em todo o país e tem prazo regimental de concluir os trabalhos até o dia 28 de setembro. Mas o presidente da comissão, Tenente Coronel Zuco, do Republicanos, quer estender este prazo. Ele afirma que o recesso parlamentar e as votações da reforma tributária atrapalharam o cronograma de depoimentos. O objetivo da CPI é identificar responsáveis e financiadores pelas invasões e, ao final dos trabalhos, a comissão deve propor um pacote de projetos de lei chamado Invasão Zero para coibir as ações do MST e punir severamente aqueles que invadirem terras, especialmente propriedades privadas. O Ministério do Trabalho e Emprego anunciou o novo sistema digital do FGTS, o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. A plataforma deve começar a funcionar a partir de janeiro de 2024. O novo sistema vai alterar a forma como o valor é recolhido, assim como o prazo. Para testar esse formato, o sistema entrará em fase de experimento entre 19 de agosto e 10 de novembro deste ano. Ele será aberto para que todos os empregadores possam conhecer as suas funções. Atualmente, o prazo para recolhimento do FGTS é até o 7º dia de cada mês. Com o FGTS digital, o recolhimento poderá ser feito até o 20º dia. E olha que boa notícia, uma droga contra o câncer mata todos os tumores e preserva as células saudáveis. O estudo é de um hospital em Los Angeles, nos Estados Unidos. Quem traz pra gente mais informações é o repórter Leonardo Félix. Cientistas do Hospital City of Hope, na Califórnia, desenvolveram um medicamento capaz de eliminar diferentes tipos de tumores. O produto foi testado em 70 variedades de células cancerígenas, entre elas do câncer de útero, mama, ovário, pele, pulmão e cérebro. A pesquisa e o desenvolvimento da droga já duram 20 anos, atividades lideradas pela médica norte-americana Linda Malkas. Essa nova terapia tem como alvo uma variante cancerígena do PCNA, uma proteína que passa pelo processo de mutação. Com isso, essa substância replica o DNA e faz o reparo de todos os tumores em expansão, o que ajuda no crescimento das células doentes. Em um artigo recente publicado na revista Cell Chemical Biology, os cientistas relataram que durante os testes, o remédio matou seletivamente as células cancerígenas. O resultado observado em laboratório demonstrou a interrupção do ciclo reprodutivo das estruturas com câncer e a manutenção das células saudáveis. De São Paulo, Leonardo Félix. E veja a seguir, Donald Trump se declara inocente das acusações de que teria conspirado para reverter o resultado das eleições de 2020. E ainda, nascimento de urso panda vermelho no Reino Unido é uma esperança para a espécie ameaçada de extinção. Nós voltamos já. Não perca!
Seja bem-vindo mais uma vez. Nós estamos de volta e ao vivo, 8 horas e 48 minutos pelo horário de Brasília. E voltamos com mais notícias, desta vez do cenário internacional. O ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, se declarou inocente das acusações de que teria liderado uma conspiração criminosa para reverter as eleições de 2020. O magnata de 77 anos responde por acusações de que liderou uma conspiração criminosa com o objetivo de fraudar o povo americano e reverter as eleições de 2020, que perdeu para o democrata Joe Biden. Em um documento de 45 páginas publicado na terça-feira, o procurador especial Jack Smith acusou Trump de minar as bases da democracia americana, ao tentar alterar a apuração dos votos nas eleições presidenciais. Sem precedentes, a acusação é particularmente grave, considerando-se que ele era o presidente em exercício no momento dos fatos. O bilionário denunciou nesta quinta-feira, em sua conta na plataforma Truth Social, a instrumentalização sem precedentes da justiça contra ele. O Estado Islâmico anunciou nesta quinta-feira a morte de seu líder após confronto com outra organização jihadista e divulgou o nome de seu sucessor. De acordo com o Estado Islâmico, o grupo rival tentava capturar Hussein al-Qurashi na região de Idlib. Um porta-voz do Estado Islâmico apontou Abu Hafsan al-Hashami al-Qurashi como sucessor do líder morto. Ele vai ser o quinto chefe da organização ultra-radical em menos de uma década. Após um auge em 2014, o autoproclamado Califado do Estado Islâmico na Síria e no Iraque foi derrotado por sucessivas ofensivas lançadas com o apoio de uma coalizão internacional liderada pelos Estados Unidos. A organização ultra-radical sunita ficou conhecida por impor um regime de terror nas áreas sob seu controle, com decapitações e execuções públicas. Uma base naval russa localizada na região portuária do Mar Negro foi atacada por drones da Ucrânia nesta madrugada. Esse vídeo divulgado nas redes sociais mostra os drones sendo abatidos. O ataque aconteceu na região portuária de Novorossiysk. De acordo com o Ministério de Defesa da Rússia, a base fica na região do Mar Negro e está próxima de um dos principais portos russos. O governo russo disse que a Ucrânia usou drones para fazer o ataque. Ainda segundo o Ministério de Defesa, todos os artefatos ucranianos foram destruídos. Não há registro de danos ou feridos. A Rússia informou ainda que também derrubou 10 drones ucranianos que foram flagrados sobrevoando a península da Crimeia. O Mar Negro vive tensões desde que a Rússia suspendeu um acordo de grãos que permitia que a Ucrânia escoasse sua produção agrícola pelo mar. Após o acordo ser suspenso em julho, regiões portuárias da Ucrânia foram alvos de bombardeios russos. E na terça-feira, a Rússia acusou a Ucrânia de tentar bombardear navios russos que faziam patrulhamento no Mar Negro, ao sul da península da Crimeia. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky afirmou que, apesar da forte contraofensiva, a Ucrânia está conseguindo se impor diante da Rússia. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky disse nesta quinta-feira que as tropas de Kiev enfrentaram combates brutais na ofensiva contra a Rússia. Mesmo assim, de acordo com o líder, a contraofensiva se impõe contra as forças inimigas. É claro, na linha de frente as batalhas são duras. Os ocupantes estão tentando parar nossos homens com todas as suas forças. Os ataques são muito brutais. Setores de Kupiansk, Bakhmut, Marinka, Avdiivka. É duro em todos os lugares. Mas o que quer que o inimigo faça é a força ucraniana que domina. A Ucrânia lançou uma contraofensiva em junho para tentar recuperar territórios perdidos no leste do país desde o início da invasão russa em fevereiro de 2022. O progresso da iniciativa tem sido considerado modesto até o momento. Kiev tem alertado que a contraofensiva pode ser longa e difícil e pede aos aliados internacionais que enviem mais armas. Mais de 15 pessoas morreram e dezenas ficaram feridas depois que um ônibus despencou de um barranco no estado de Nayarit, no México. As autoridades confirmaram que entre as vítimas estão pelo menos 3 menores de idade. Os feridos foram levados para hospitais da região, entre eles os motoristas. De acordo com os jornais locais, entre os passageiros estavam migrantes, cidadãos da Índia e da África. O condutor do ônibus teria dormido ao volante, fazendo o veículo cair em uma ribanceira de aproximadamente 50 metros. O coletivo saiu da cidade do México com destino a Tijuana, na fronteira com os Estados Unidos, um dos muitos pontos escolhidos pelos migrantes para entrar em território americano. 2 pandas vermelhos nasceram no Reino Unido para a alegria do zoológico de Whipsnade e do mundo também, já que é uma espécie ameaçada de extinção.
A duplinha chegou dia 25 de junho, filhos da mãe Rubi e do pai Nilo, pesando apenas 113 gramas cada. Os gêmeos ainda não terão nomes, pois precisam receber o primeiro exame veterinário após 8 semanas de vida, quando a equipe descobrirá se são machos ou fêmeas. Os pandas vermelhos são listados como uma espécie em extinção pela União Internacional para a Conservação da Natureza, com cerca de apenas 10 mil animais. Apesar de serem chamados de pandas vermelhos, eles são mais relacionados aos guaxinins e doninhas do que aos pandas preto e branco, de acordo com o World Wildlife Fund. Mas ambas as espécies dependem de uma dieta à base de bambu, que lhes deu seus nomes. Panda é pensado para ser derivado da palavra nepalesa pônia, para bambu ou animal que come plantas. Essa edição fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Até mais.